Primeiro, graça e paz, bom dia a todos, né? Nós não falamos ainda. Estou falando assim porque o médico falou que eu preciso falar mais baixo, tá, irmãos? Fui no médico essa semana e ele falou, você tem que falar mais baixo, está perdendo sua voz aí. E eu tomei uma chamadinha do médico, né? Tive que fazer um exame para ver minhas cordas vocais, até que não estão tão ruins assim. Mas a intensidade que a gente fala, a gente precisa governar um pouquinho nosso corpo, né? Então, eu estou tentando controlar, falei, é quase impossível, né? Mas vamos tentar fazer isso. Quero chamar você, convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro de Crônicas, né? Não é primeira, é primeiro, né? Quando é carta do apóstolo Paulo, você fala primeira, ou de Pedro, ou de João, você fala primeira carta do apóstolo Paulo. Quando você fala em Crônicas, é primeiro livro, então é 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 38 a 40. 38 diz assim, todos esses eram homens de combate e se apresentaram, como que eles se apresentaram? Na NVI está escrito o que aí? Voluntariamente para servirem nas fileiras. Todos esses eram homens de combate, nós estamos falando aqui de um episódio com Davi, onde ele seria, se não me falha a memória, coroado rei de todo Israel, né? Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servirem as fileiras. Eu quero parar aqui e depois a gente vai continuar. Eu quero falar sobre as evidências numa igreja conquistadora. Nós queremos ser uma igreja conquistadora. Mas uma igreja conquistadora, e eu, enquanto nós estávamos orando aqui, eu fiquei, querido, me coçando aqui para começar a ministrar a palavra que eu vou ministrar hoje à noite, voltando ao primeiro amor, porque tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos ouvir desde agora, mas como estou segurando para a noite, falei, não, vou segurar porque tem que ser à noite essa palavra, apesar de podermos ter todos aqui, mas muitos ainda dormem, né? E enquanto alguns dormem, outros não podem por causa de motivo de trabalho, outros por outras circunstâncias, é claro, mas enquanto alguns dormem, eu gostaria que aqueles que dormem precisam ouvir, né? Porque você está aqui, então você vai ouvir, mas outros precisam ouvir também essa palavra. E eu não tenho dúvida de que esse é um dos maiores pecados que temos cometido como igreja local, que é a questão do primeiro amor. Não digo só a nossa igreja local, mas a maioria das igrejas locais que eu conheço, de todos os pastores que eu conheço, de todas as reclamações que os pastores fazem e de todos os pastores que às vezes até conheço e também precisam voltar ao primeiro amor, é um dos maiores pecados e a gente vai entender que é um pecado na Bíblia a falta do primeiro amor. Viver o primeiro amor é um pecado e a gente vai aprender isso na Bíblia. Não é uma falta de atitude, é um pecado mesmo que Deus nos condena. Mas quando a gente fala de evidências de uma igreja conquistadora, nós passamos por algumas coisas, alguns aspectos, algumas bases para essa igreja. Eu falei semana passada aqui sobre colunas de uma igreja local, não sei quem consegue lembrar, eu não sou bom de gravar todas as coisas, mas primeira coluna de uma igreja local qual é? Você lembra? Oração. Segunda coluna, ensino, que tem a ver com disciplina, formação de caráter, e tem a ver muito com discipulado. Uma igreja que não faz discipulado, se você não é discipulado, seu caráter não será formado de acordo com o caráter de Cristo, querido. E eu quero falar uma coisa muito séria para você aqui agora, e eu quero dar essa liberdade, quero deixar isso gravado. Se o teu discipulador, que diz ser teu discipulador, não discipula você, pode procurar outro discipulador. Você tem a liberdade de procurar outro discipulador. É claro, o discipulador não tem que ficar atrás de você o tempo todo. Você tem que ir até ele. Jesus disse, vem a mim. Vem a mim. Quer ser meu discípulo? Vem até a mim. Então você não tem que esperar que teu discipulador vá bater na porta da sua casa todo dia. Você pode pegar o telefone, claro, e dizer, discipulador, eu preciso conversar contigo, eu preciso bater um papo com você, eu preciso ter um momento contigo. Esse é o seu papel. Agora, se ele não responde a você, se ele não dá essa resposta a você, aí você tem todo o direito de procurar um outro discipulador. Amém? Você entendeu o que eu falei?
Você não tem a liberdade de ficar escolhendo discipulador toda hora e mudando discipulador, porque aí é você que é o problema, não é o discipulador. Quem muda o discipulador o tempo todo é você que é o problema, ok? Não é o discipulador. Agora, você tem o direito de procurar um discipulador quando o seu não te procura. Você tem todo o direito de fazer isso. Eu quero te dar essa liberdade como pastor dessa igreja, tá bom? E quando você procura e ele não responde ao seu chamado, você tem o direito de procurar outro. Agora, se ele procura você e você também não responde como discípulo, ele tem o direito de falar assim, não pode procurar outro também que eu não quero te discipular. Você não responde o chamado. Ele tem esse direito. Nós somos livres para isso, queridos. Então, aprenda isso. Uma base da igreja é o discipulado. Se você não é discipulado por alguém, o que vai acontecer na sua vida? Você não vai ter o caráter de Cristo, porque a formação do caráter de Cristo passa pelo ensino. O que Jesus disse lá no final? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a formação do caráter de discípulo passa pelo discipulado, pelo ensino. Se não houver ensino, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar pegando comidinha no dia da festa de, como que ele distribui doce? Cosme Damião, uma coisa que parecia tolice para a gente, uma coisa que parecia assim, ser bobagem, como um crente, vai continuar. Aí tem gente que vai continuar fazendo mais o quê? Vai continuar pulando carnaval. Vamos dar esse exemplo assim, vai achar que pular carnaval é tranquilo, não tem problema algum, é uma festa da alegria. E não sabe que é uma festa da carne, governada pelo diabo. É uma festa governada pelo diabo. E o Rio de Janeiro, eu falei isso para vocês, mandei para alguns líderes aí, o Rio de Janeiro é o palco mundial do carnaval. Não é Bahia, não é lá em Salvador, Bahia, não é São Paulo, é Rio de Janeiro. Nós estamos na capital mundial da festa da carne. E aí a campanha do governo, por exemplo, trabalhando a questão da juventude, por quê? Daqui a 9 meses é quando se nasce o maior número de crianças no país. Sabia disso? Pode contar que daqui a 9 meses é quando se nasce o maior número de crianças. E aí são mães solteiras. Crianças, filhos de mães solteiras, aos montes. E às vezes não sabe nem o nome do pai. E é mais Bolsa Família para a gente manter. Por quê? Aí o governo vem com esse projeto, se guarda. Ninguém está impedindo ninguém de fazer sexo, mas guarde-se para o momento certo. Aí vem os esquerdopatas da vida, Os esquerdopatas começam a dizer, olha que coisa, olha o que o governo está fazendo. São esquerdopatas, tem gente que é doente, irmãos. Tem gente que é doente, misericórdia, só pode ser, não tem outra explicação. Enquanto está trazendo um bem-estar para a sua própria casa, para os seus próprios filhos, não conseguem aceitar isso. Mas vamos lá. Então o ensino passa por isso, está aí a orientação. Adoração, que tem a ver com serviço, santidade. A gente falou que adoração é a mesma palavra no hebraico para serviço. Muito interessante isso. Fé, que é ousadia. Comunhão, que é unidade. Finanças, falei muito aqui sobre as finanças da igreja. Já expliquei tudo. Já está tudo lá. Não vai ficar gravado porque nós tiramos algumas coisas por segurança nossa, Presbitério, liderança. Então, uma igreja, ela precisa ter essas colunas bem alicerçadas. Outra evidência de uma igreja, e o texto fala claramente, é de corações voluntários. Diga comigo, corações voluntários. Queridos, eu sempre ministro isso no TL, já ministrei aqui na igreja, e eu quero só relembrar você que existem palavras que nos identificam nessa nossa relação com Deus. Só vou citar algumas palavras. As palavras são filhos, diga comigo, filhos. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, denota intimidade. Servos, diga servos, que é doulos, escravo. Romanos 1:1, a palavra servos é doulos no grego, então é escravos. Nós somos escravos, somos servos. Outra palavra que nos identifica com o reino de Deus, na nossa relação com Deus, é amigos, João 15:15. E essa palavra amigos
traduzido em João 15:15, dá a ideia de alguém que vai além, não faz apenas o superficial, mas vai além. Amigos do noivo, João 3:29, aquele que prepara a vinda do noivo para encontrar-se com sua noiva. Outra palavra que nos identifica numa relação com Deus é ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto, ou seja, somos dependentes de Deus, dependemos da sua direção, da sua proteção. Outra palavra que nos traz uma ideia, uma relação com Deus, uma identificação de relação com Deus é discípulos. Nós somos alunos, a palavra discípulo é aluno. Outra palavra que nos identifica nessa relação com Deus é embaixadores. O que é um embaixador? Quem já foi embaixador do rei aqui na igreja já sabe, né? Alguém já foi embaixador do rei na igreja? Levanta a mão. Eu sabia que era a geração, né? Essa geração aí. Embaixador do rei é aquele que representa seu rei na corte de outro, né? Eu nunca mais esqueço isso, né? E é representante, nós representamos o reino de Deus. Outra palavra que fala sobre identificação, nossa relação com Deus na Bíblia, é adoração, que tem a ver com serviço, com louvor, com palavras declaradas, com estilo de vida. Então nós podemos dizer que um coração voluntário no reino de Deus, ele é livre, amém? Porém ele é servo, ele é escravo. Podemos dizer que um coração voluntário, ele cumpre deveres, ele precisa cumprir deveres, porém ele é amigo de Deus. Ele precisa cumprir deveres. Eu vim aqui cumprir um dever, ou seja, porque é a convocação do meu pastor para ouvir uma porção da palavra. Eu vim aqui porque eu preciso cumprir um dever, mas acima disso, eu sou amigo de Deus. Eu faço além das minhas forças, porque eu sei que não é fácil acordar domingo cedo, querido. Para quem trabalha de segunda a sábado, eu sei que não é fácil acordar, mas é fácil para a gente ir para a praia. É fácil para a gente ir para o trabalho. É fácil para ganhar dinheiro. Por que não pode ser fácil para fazer as coisas do reino de Deus? Porque no reino de Deus é sempre mais pesado, é sempre mais difícil, é sempre mais complicado. Então, coração voluntário, nós vimos ali no texto, é aquele que cumpre deveres, mas é amigo. Coração voluntário é aquele que tem autoridade, mas ele é humilde. Coração voluntário é aquele que presta contas ao pai como filho e tem prazer nisso. Coração voluntário é o coração de ovelha que anda na direção do sumo pastor. Coração voluntário é um coração de discípulo, é aquele que renuncia. Coração voluntário é aquele que é de embaixador, que representa. Coração voluntário é aquele que é adorador, que tem estilo de vida que expressa, que se comunica pelo louvor e por palavras de fé e por serviço. Amém. Esse é um coração voluntário no reino de Deus. Amém? Você tem um coração voluntário? Um coração que se dispõe ao reino de Deus? Hoje à noite nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos ver se isso é verdade mesmo em nossa vida, falando sobre voltando ao primeiro amor. Por isso você é líder, querido. Pega seu discípulo pela orelha e traga ele aqui em nome de Jesus. Orelha espiritual. Aí se o Ivan estivesse aqui, vai dizer, não tem orelha para puxar, mas você tem o do outro lado, né? Em nome de Jesus, você puxa do outro lado. Então, querido, traga seu discípulo aqui, convoque seu discípulo, porque a gente precisa ser curado. Talvez estejamos como igreja vivendo em pecado, e achamos que não estamos vivendo em pecado. Pecado não é só adulterar, só roubar, fornicar, não ser fiel. Existe uma série de pecados que não estão na nossa lista, que são pecados. Outra coisa importante, olha o texto lá. Foram a Hebrom totalmente decididos a fazerem de Davi rei sobre todo Israel. Olha que texto, querido. Eram homens de combate, se apresentaram voluntariamente para servirem nas fileiras, eles tinham um objetivo. E foram totalmente decididos a fazerem de Davi rei sobre todo Israel. Qual é uma característica, a última característica que eu quero falar hoje, de uma igreja conquistadora? Corações decididos. Corações decididos. E corações decididos, nós lembramos aquele episódio de Elias no Monte Carmelo. Elias se dirigiu ao povo em 18:21, capítulo 18, 21, disse assim, e disse, até quando vocês vão oscilar
para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus para vocês, então sigam Baal. Sabe qual foi a resposta do povo nesse texto? Qual foi a resposta do povo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21? Quando ele falou assim, Elias diz, se vocês têm Deus como Deus, sigam-no. Se vocês têm Baal como Deus, sigam-no. Qual foi a resposta do povo? Não. Qual foi a resposta do povo? Foi silêncio. Foi silêncio, ninguém respondeu nada. E eu pergunto a você, por que não responderam nada? Coração duvidoso, indeciso, eles não sabiam exatamente. Será que Deus é Deus? Será que é Baal que é Deus? Tem crente até hoje pensando, será que Jesus vai voltar mesmo? Tem. Será que Deus existe? Será que isso tudo que a gente está passando aqui agora, querido, é história da carochinha? Será que não é o que a gente está fazendo aqui? Será que a Bíblia é um livro, mais um livro, que tem histórias? Será que o que a gente está vivendo aqui agora é só uma reunião porque você tem carências na sua vida de relacionamento e a igreja se tornou para você o suprir da carência de relacionamentos na sua vida e a igreja acabou sendo maior para você do que o próprio Deus, porque você adora a Deus, você louva a Deus, você serve a Deus, mas a igreja tornou-se para você apenas o escape de uma fuga que você tem, de uma carência, na verdade, que você tem de relacionamento. Eu preciso estar junto, eu me sinto animado quando estou junto, eu me sinto bem quando estou junto. E aí você não entendeu. E aí, quando um jovem, por exemplo, tem essa mentalidade, bate numa faculdade, como eu vi ontem o pastor Silas Malafaia falando no Descende, dizendo que a pesquisa diz que um jovem cristão, quando vai para uma universidade pública, em 3 meses, na sua maioria, eles estão desviados do Evangelho, não acreditam mais em Deus. 3 meses basta numa faculdade. É por isso que o Brasil precisa tomar as universidades. O Brasil não. O Evangelho precisa tomar nossas universidades, porque os professores, todos eles, 99,9% são ateus declarados, tanto de pública quanto de particular. Nossos jovens precisam crescer, aprender, pós-graduação, mestrado e irem dar aula na universidade pública sem perder a sua fé. Está aqui um desafio para o pastor Marcos e a pastora Natália. Preparem seus jovens para as universidades. Quem já passou por faculdade aqui sabe o que eu estou falando. Eu já fui para a faculdade. E quando entramos lá, você entra 50 crentes. Você termina com 3 crentes. Porque os 47 já estão no mundo. É assim ou não é? Quem já foi para uma faculdade sabe o que eu estou falando. Por quê? Corações que não são decididos. E tem muita gente travada na vida espiritual, na ministerial, na familiar, na saúde, nas finanças, porque vivem debaixo de um espírito indeciso. O povo ficou sem resposta a Elias, porque eles duvidaram do profeta, eles duvidaram de Deus, eles duvidaram, e como hoje duvidam da sua palavra. A dúvida, querido, nos leva a uma derrota. A dúvida, quando ela é alimentada pelo medo de errar, pelo medo de ser criticado, por informações tendenciosas, julgadoras, começa a deixar as pessoas infrutíferas. Mas quando estamos decididos, nós entramos numa rota de ação. Isso vai atrair resultados. Eu falei aqui que quando nós entrarmos, propriamente dito, e já entramos na obra, a gente ia começar agora o quebra-quebra essa semana. Mas como teve ontem o projeto dos jovens, do Cine Burgão, e semana que vem seminário, por exemplo, o primeiro quebra-quebra já vai derrubar a cantina. Já ia ficar sem cantina para fazer hambúrguer. Ia ficar sem como fazer tudo isso. E fora o tamanho do buraco que vai ter ali, que é enorme. Depois, 3 salas, o berçário e as 2 salas já vão ser, não demolidas, mas elas vão ficar 1 mês sem funcionamento, porque os buracos vão ser ali também.
Depois toda essa entrada aqui. Então ia mexer com muita coisa. Então decidimos entrar com as armações de ferro primeiro, construí-las, deixá-las preparadas para após o carnaval, feriado de carnaval, não carnaval, feriado de carnaval, né, já no primeiro sábado após, a gente já vai se reunir, já vai começar a cavar os buracos. E vamos em frente. Você pode ter certeza que depois disso começa a vir, aí vem crítica, tinha que ser assim, tinha que ser amarelo não é melhor, tinha que ser o verde, não o verde não, tem que ser o azul, e não sei o quê, a coluna tinha que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo, não estou mais, sair da igreja, não vou dar mais oferta, não sei o quê, eu não sou... Que tudo isso vai, infelizmente, acontecer na vida de alguns, em nome de Jesus, eu peço que não aconteça, mas a diferença... E alguém me perguntou, pastor, por que é tão difícil? Meu irmão, porque tudo, a Bíblia diz, todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. A Bíblia já explicou isso. Todo aquele. Então, querido, uma pessoa decidida, ela não é precipitada, ela é convicta. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Depois, marque esse texto na sua Bíblia aí e coloque esse texto como uma base para a sua vida. Provérbios 3, 5 e 6. E por último, quero encerrar, para poder entregar a palavra aos outros. O texto fala ali, olha só, e todos os israelitas tinham esse mesmo propósito, corações com o mesmo propósito. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 1 e 2. Quando foram construir a Torre de Babel, os homens chegaram a um ponto, e tinham só uma só língua. A Bíblia fala que eles tinham uma só língua. E eles chegaram a um ponto porque eles queriam atingir os céus. Deus teve que interromper aquela obra. Por que Deus teve que interromper aquela obra, queridos? Você sabe? Porque eles iriam conseguir. Eles iam conseguir o que queriam. Aí Deus interrompeu. Porque Deus dizia que um povo unido é capaz de fazer qualquer coisa. Aí Deus os dividiu como? Como que Deus os dividiu? Dividiu as línguas, ou seja, não havia, eles não conseguiam entender um ao outro. Então, quando um não entende o outro, lembra daquela palavra para os casais, comunicação? Quando não há compreensão na comunicação, aí não há há entendimento, então há separação. Então, eles tiveram que se separar. E eles se separaram. Então, aqueles que falavam a mesma língua, cada um foi para o seu canto. E eles começaram a se conhecer pela língua que falavam. O que Deus fez em Atos? Quando veio o Espírito Santo sobre eles, todos falaram uma só língua, todos entendiam numa só língua. Na língua daquele povo, eles conseguiam se compreender. Então, o segredo para nós vivermos em unidade é falarmos uma mesma linguagem. Se estamos num seminário de Minha Família nas Mãos de Deus, falemos a mesma linguagem. Se estamos empenhados numa construção, falemos a mesma linguagem. Agora não adianta. Imagine os pastores de rede aqui, fazendo, nós vamos começar a campanha na rede de jovens para construir o salão de não sei o quê. Enquanto a igreja está empenhada numa construção. Isso é falar a mesma linguagem? Não, vai haver confusão. Por quê? Porque todos precisam estar envolvidos numa mesma linguagem. E o povo ali estava dizendo, no texto de Davi, vou ler, pode deixar Filipenses 2 aí, está de maneira clara dizendo que todos se uniram debaixo do mesmo propósito, fazer Davi rei sobre Israel. Filipenses 2, 1 e 2. Olha o texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Olha o que ele está dizendo, querido. Quem está escrevendo aqui? Paulo, a igreja que está em Filipos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e comunhão, se está isso acontecendo no meio de vocês, se é isso que vocês estão vivendo, ele está dizendo agora,
completem a minha alegria. Vamos fechar agora. Ele está dizendo assim, isso está acontecendo no meio de vocês agora, vamos fechar isso, vamos deixar a coisa bonita, consolidada. Aí ele vai completar, tendo o mesmo modo de quê? De pensar, o mesmo amor, um só e uma só atitude. É interessante, olha só, ele está dizendo, a igreja tinha a mesma motivação, a mesma exortação de amor, mesma comunhão no Espírito, tinha profunda afeição e compaixão, mas dava a entender que a igreja lhes faltava a unidade. E ele começa a corrigir isso na igreja, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Uma das evidências de uma igreja conquistadora é ter corações com o mesmo propósito. Se nós falarmos línguas diferentes aqui, até porque na Bíblia, quando alguém fala língua dos céus, alguns chamam de língua dos céus, porque língua estranha não existe essa expressão na Bíblia, ok? Alguém fala língua, eu estou falando língua estranha, essa expressão estranha não existe na Bíblia, tá? Quer alguém criou essa expressão. Vamos falar que é a língua dos anjos, aí sim que a Bíblia fala sobre isso, a língua dos céus, tá bom? Mas, cada um com a sua teologia, eu tenho a minha em relação a isso, né? Eu penso de outra forma. Mas, enfim, a língua dos anjos, a própria Bíblia diz, se alguém fala em línguas e outro não entende, é melhor que fique o quê na igreja? Calado. Só fale se alguém compreende, tiver alguém que interprete. Porque senão só ele é edificado. Então fala para si mesmo. Vai ali e fala para si mesmo. Mas se for falar à igreja, tem que ter alguém que interprete. Se não tiver alguém que interprete, não é edificação para ninguém. Ninguém vai ser edificado. A Bíblia é clara em relação a isso. Ok? Então, queridos, entenda uma coisa. Uma igreja que não anda debaixo de uma mesma atitude, um só pensamento, se você tem na sua célula, se você conhece um líder de célula, em nome de Jesus eu não conheço, né? Mas se alguém que anda em atitude diferente de você, ele não tem o mesmo parecer, não tem o mesmo propósito, ele não pode caminhar enquanto não for corrigido, exortado com amor em relação a isso. Se nossa igreja quer conquistar alguma coisa, vamos ter que ter corações decididos, vamos ter que ter corações de amor e vamos ter que ter o coração no mesmo propósito, amém? Fique de pé em nome de Jesus.